Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de História hoje, sexta-feira, 13 de novembro. Pega o teu livro 3, texto hoje, organiza o cantinho aí para a gente começar. Nós vamos já iniciar nossa aula respondendo a página 55. Então, abre o teu livro, na página 55, para a gente responder a atividade. De acordo com as imagens abaixo, indique qual desafio à proteção das unidades de conservação está sendo apresentado. Então tem aí as opções, você pode preencher nos quadros: incêndio, caça proibida e desmatamento. Então tem aí a imagem da letra A, da letra B e da letra C. Pensa um pouquinho, pausa o vídeo enquanto você preenche os quadrinhos com as respostas para a gente corrigir. Então, vamos lá, vamos conferir as respostas. Na letra A, caça proibida. Na letra B, incêndio. E na letra C, desmatamento. Isso aí. Vamos prosseguir. Nós concluímos o capítulo, vamos dar uma revisada no que nós estudamos como para relembrar. O território brasileiro apresenta muitos elementos naturais, como florestas e reservas minerais. Esses recursos podem se esgotar, por isso é preciso preservá-los e garantir que eles sejam utilizados sem que se acabem. Para garantir que algumas regiões sejam conservadas, foram criadas as unidades de conservação, que são áreas de proteção de plantas, animais e demais recursos naturais existentes. Os refúgios de vida silvestre, as estações ecológicas e os parques nacionais são exemplos de unidades de conservação de proteção integral. Neles, só é permitido usar os recursos naturais em atividades de lazer junto à natureza ou para pesquisa e educação ambiental, sem que para isso exista consumo ou prejuízo a esses recursos. As florestas nacionais, as áreas de proteção ambiental e as reservas extrativistas são unidades de conservação de uso sustentável. Nessas unidades é permitido o uso equilibrado dos recursos naturais pelas pessoas em atividades como a pesca e o extrativismo, como ele mostra aqui na imagem, né? Ó, ele retirando aqui da árvore o material para produzir o látex. Existem órgãos responsáveis pelas unidades de conservação. Entre eles estão o Instituto do Meio Ambiente, a Comissão Nacional de Biodiversidade e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Serviço Florestal Brasileiro, como ele mostra aqui, né? Manter as unidades de conservação realmente protegidas não é tarefa fácil. Neste cenário, alguns desafios que existem são os incêndios, a caça proibida de animais, o desmatamento e a falta de recursos financeiros e humanos. Às vezes eles não têm dinheiro suficiente para contratar mais pessoas, né, para fazer o trabalho de fiscalização e por isso que dificulta. Aqui a gente vê o desmatamento, ó, das árvores. Agora a gente vai dar início à unidade 4, um lugar chamado Brasil. Capítulo 14. O Brasil em festa. Você já parou para refletir sobre a origem das tantas festas que acontecem ao longo do ano no Brasil? Leia a seguir o texto da fotógrafa Andrea Goldsmith para saber um pouco mais sobre eles. Minha mãe é brasileira, meu pai é brasileiro. 3 dos meus 4 avós são brasileiros.
Ainda assim, sinto que conheço pouco da cultura do meu país. Me parece que muitas vezes eu e tantos outros brasileiros sabemos mais sobre tradições de outros países do que sobre a rica cultura local. Tive a ideia de unir duas paixões, viagens e fotografia. Comecei a viajar por este país enorme seguindo o calendário das festas populares. Elas acontecem em todas as cidades e não há um único mês no ano que não tenha várias opções de festas para serem visitadas. Mesmo as festas nacionais, como o Carnaval, sempre têm características locais e com isso descobri que não posso dizer que conheço uma festa antes de ter participado dela em várias localidades diferentes. Primeiro, havia os índios com suas cerimônias em homenagem a elementos da natureza. Depois vieram os portugueses, que eram católicos. Anos depois, chegaram os africanos com seus batuques ritmados, suas roupas coloridas e parte de suas tradições, que apesar da situação de escravidão em que se encontravam, conseguiram manter e mesclar a cultura que trouxeram da África com as celebrações já existentes no Brasil. Por último, vieram os imigrantes japoneses, alemães, italianos e com eles novas culturas, novas crenças, novas datas e formas de celebração. Um país formado por pessoas de origens tão diversas como é o nosso, só poderia ter também festas incrivelmente diferentes. Aí vem o trocando ideias. De acordo com o texto, por que existem diferentes festas no Brasil? No texto, a fotógrafa Andrea comenta que às vezes parece que ela e outros brasileiros sabem mais sobre a cultura de outros países do que sobre a cultura do Brasil. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Que festas e manifestações culturais brasileiras você conhece? Converse sobre elas com o professor e os colegas. Então vamos pensar direitinho para a gente debater na próxima aula. Os festejos brasileiros. Ao longo do tempo, diversos povos entraram no Brasil, contribuindo não só com a formação do povo brasileiro, mas com a nossa cultura, as nossas tradições e a nossa forma de festejar. Conheça a seguir alguns festejos brasileiros. O Bumba Meu Boi. A festa do Bumba Meu Boi, também chamada de Festa do Boi Bumbá, é uma importante manifestação brasileira de influência portuguesa que teve origem em uma lenda, isto é, uma história que surgiu a partir da imaginação popular. Durante a festa, essa lenda é interpretada nas ruas e praças de diversas regiões do país, ao som de muitas cantigas e animação. No evento, o boi é sempre representado dançando e divertindo a todos. Aqui é a festa do Bumba Meu Boi em São Luís, no Maranhão. Festival de Parintins. Outro festejo em que a figura do boi tem destaque é o Festival de Parintins. Essa manifestação cultural tem influência indígena e acontece todos os anos em Parintins, no Amazonas. Nas 3 noites de festa competem 2 grupos, o do boi garantido, representado na cor vermelha, e o do boi caprichoso, sempre apresentado com elementos azuis. Esses grupos apresentam temáticas locais, como lendas, rituais indígenas e costumes dos habitantes da região. As apresentações acontecem sempre no bumbódromo, um tipo de estádio que tem formato de uma cabeça de boi e no qual cabem até 35 mil pessoas. Aqui no Festival de Parintins, no Amazonas, cada grupo que se apresenta é acompanhado por canções que lembram o passado e as lendas da floresta amazônica. Na imagem, a apresentação do desfile do boi caprichoso durante o festival. Mar Abaixo. O Mar Abaixo é uma festividade realizada todos os anos pelas comunidades negras no Amapá. Essa manifestação tem origem africana e representa a história e a cultura afro-amapaense. Seu nome se refere à vinda de africanos ao Brasil pelo mar e é uma forma de homenagem a esses povos. Durante a festividade do Mar Abaixo, há cerimônias religiosas, além da dança e do canto, que seguem o ritmo de tambores e caixas construídos com madeira e pele de animais. No evento, as mulheres costumam participar também de danças de roda
usando saias coloridas ao som dos batuques. A festividade do Marabás, no Amapá, é uma importante manifestação cultural afro-brasileira. Festa Nacional da Uva. A cada 2 anos, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é realizado um evento para celebrar a produção de uva, a história e a cultura dos imigrantes italianos que vieram ao Brasil e se estabeleceram na região. Na Festa da Uva são realizadas apresentações musicais, desfiles temáticos com trajes tipicamente italianos, feiras culinárias com comidas típicas e a venda de produtos regionais. A Festa Nacional da Uva, no Rio Grande do Sul, celebra a cultura dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil ao longo da história do país. O Quarupi. O Quarupi é uma cerimônia que faz parte das tradições dos povos indígenas que vivem na região do Alto Xingu, no Mato Grosso. Essa manifestação tem o objetivo de celebrar a memória daqueles que faleceram, além de marcar o fim do período de um ano de luto. A festa do Quarupi dura uma noite inteira ao som de rezas e cantos indígenas. Nela, os mortos são representados pelos troncos de uma árvore que é considerada sagrada. Durante a cerimônia, os troncos são pintados e enrolados com linhas amarelas e vermelhas. Depois de enfeitados, são colocados sobre eles objetos pessoais dos homenageados, como um cocar de penas, um colar, etc. O maracatu. O maracatu é uma manifestação de origem africana que mistura dança, canto e religiosidade e pode ser observado em muitas cidades brasileiras, principalmente durante o período do carnaval. Nas ruas, as apresentações de maracatu acontecem em forma de marcha, com seus integrantes cantando, dançando coreografias típicas e vestindo roupas com turbantes, mantos, rendas e lantejoulas. Acredita-se que essa festividade teve início a partir das coroações do rei do Congo, um rei africano. No passado, essa coroação era imitada pelos africanos escravizados e é apresentada até hoje no Brasil por meio da manifestação cultural do maracatu. Aqui a gente tem uma imagem, o maracatu é uma das manifestações mais populares do Brasil. Em seu festejo sempre há música, dança e vestimentas enfeitadas, como as que você pode observar na imagem do maracatu em Pernambuco. A Folia de Reis. A Folia de Reis é um festejo de origem portuguesa que acontece entre o dia 25 de dezembro, Natal, e o dia 6 de janeiro. Nesse período, grupos de pessoas se vestem com roupas coloridas e percorrem as ruas de algumas cidades brasileiras, cantando e relembrando a viagem que os 3 reis magos fizeram ao encontro do menino Jesus, de acordo com a tradição católica. Durante a folia, os grupos de cantores e músicos batem nas portas de algumas casas, onde cantam e recolhem dinheiro e presentes. No dia 6 de janeiro, quando é comemorado o Dia de Reis, o que foi arrecadado é distribuído ou utilizado na compra de alimentos e bebidas para todos. A Folia de Reis acontece todos os anos e representa a andança que os 3 reis magos fizeram para encontrar Jesus. O Festival de Outono. O Festival de Outono, também conhecido como Akimatsuri, é uma festa de origem japonesa que acontece anualmente em Mogi das Cruzes, São Paulo. Essa manifestação cultural foi criada no passado por agricultores japoneses que desejavam agradecer a boa colheita ao longo do ano. No início, a estrutura e o espaço disponíveis eram bem simples. Atualmente, o festival cresceu e, além de contar com uma maior estrutura, recebe muitas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais da cultura japonesa e sua influência no Brasil. O Festival de Outono é uma festa tradicional japonesa realizada anualmente no Brasil para manter viva a cultura japonesa no país.
Agora vamos responder as páginas 66 e 67. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as perguntas sobre ela. Então tem aqui a imagem, certo? Letra A. A que festejo brasileiro o cartaz se refere? Marque o X. A Festa Nacional da Uva, ao Mar Abaixo ou ao Festival de Parintins? Que elementos da imagem levaram você a escolher esse festejo? Então, vamos procurar lembrar as características de cada festejo para marcar a resposta correta. Se você tiver dúvida, volta lá nos textos. A gente já viu aí que nesse festejo tem bois, né? Então, já fica mais fácil da gente identificar qual é o festejo. Letra B. O festejo representado no cartaz teve origem a partir de que povos? Segundo, relacione os festejos abaixo aos povos que os originaram. Então, 1, Bumba Meu Boi, 2, Maracatu, 3, Festa Nacional da Uva, 4, Quarupi, 5, Festival de Outono. Quem foi que os japoneses, os portugueses, africanos, italianos e indígenas? Na canção popular a seguir, que é muito produzida em um festejo brasileiro. Meu senhor, dono da casa, abra a porta, acenda a luz, venha dar uma esmola, em nome de Jesus. O sol entra pela porta e o luar pela janela. Estou aqui pela resposta, não saio daqui sem ela. A que festejo a canção se refere? Ao Festival de Outono, à Folia de Reis ou ao Quarupi? Esse festejo teve origem a partir de que povos? Indígenas, africanos ou portugueses? Explique resumidamente como esse festejo é realizado. Quarto, qual dos festejos apresentados ao longo deste capítulo mais chamou sua atenção e por quê? Aí é uma resposta pessoal, né? Qual deles você gostou mais ou chamou mais a sua atenção e por quê? Agora, se você já respondeu todas as questões, vamos para as correções das páginas 66 e 67. Se não concluiu ainda, pausa o vídeo enquanto você conclui as questões e dá play no vídeo já quando você terminar as respostas, ok? Então, quem já terminou, vamos seguir comigo na correção. Então, na primeira questão, a resposta correta é o Festival de Parintins, que tem os 2 bois. Na segunda, que elementos da imagem levaram você a escolher o festejo? A presença dos bois e das cores azul, que é o boi caprichoso, e vermelho, que é o boi garantido. A ideia de duelo que parece existir entre os bois e os demais elementos culturais e naturais apresentados, como a cobra e as pessoas. O festejo representado no cartaz teve origem a partir de que povos? Dos povos indígenas. Segundo, relaciona os festejos abaixo aos povos que os originaram. Então, o Bumba Meu Boi, quem deu origem foi os portugueses. O Maracatu, quem deu origem foi os africanos. A Festa Nacional da Uva, os italianos. O Quarupi, os indígenas. E o Festival de Outono, os japoneses. A gente não precisa nem viajar para fora do país, né? Porque a gente já tem um monte de países aqui no nosso próprio país. Terceiro, leia o trecho da canção popular a seguir, que é muito reproduzido em um festejo brasileiro. Então, na letra A, ele pergunta a que festejo a canção se refere? A Folia de Reis. Esse festejo teve origem a partir de que povos? Dos povos portugueses, que eram muito católicos, né? Muito religiosos. Explique resumidamente como esse festejo é realizado. Então, a Folia de Reis acontece anualmente, em 25 de dezembro e 6 de janeiro, para relembrar a viagem que os 3 reis magos fizeram, de acordo com a tradição católica, ao encontro do menino Jesus. Nesse festejo, grupos de pessoas se reúnem e se dirigem a algumas casas cantando e em busca de dinheiro e presentes para compartilhar no dia 6 de janeiro. Na quarta questão, qual dos festejos apresentados ao longo deste capítulo mais chamou sua atenção? E por quê? Aqui é a sua resposta pessoal, tá?
Então, gente, para casa vai a pesquisa da página 55, certo? Com a ajuda de um adulto, pesquise sobre algum dos órgãos responsáveis pelas unidades de conservação ambientais estudados ou outro que você ainda não conheça e preencha o quadro com as informações sobre ele. Qual é o nome do órgão pesquisado? Quais são as suas principais funções? De que forma ele contribui para a proteção das unidades de conservação? Essa pesquisa deverá ser apresentada no dia 17 de novembro, tá bom? Na nossa aula do Zoom. Um cheiro bem grande e um bom final de semana.